Olá, boa noite. Senado aprova adiamento das eleições para 15 e 29 de novembro. Uberlândia registra 93 óbitos confirmados por Covid-19 e manifestações autodenominadas antifascistas nas ruas e na internet levantam debate sobre o uso do termo no Brasil. Para entender sobre esse assunto, conversamos com o doutor em Filosofia Política e professor da UFO, José Benedito de Almeida Júnior. Então, fique bem informado. Fique em casa, fique com a gente, porque o Jornal da UFO começa agora. Taxa de testagem em Uberlândia agora é 20 vezes maior que a de Minas, segundo a Prefeitura, e supera 24 nos estados e Distrito Federal. Veja agora as informações no boletim feito pela repórter Larissa Oliveira. Olá, boa noite a todos que acompanham nossa edição de hoje. Uberlândia está na luta constante contra a Covid-19 e ampliou a testagem na cidade. Ação importante para tornar mais eficiente o mapeamento do novo coronavírus e, assim, adotar políticas mais eficazes de enfrentamento da doença. Agora, a taxa é 20 vezes maior que a do estado. Ontem, segundo dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, a cidade alcançou a média de 3.055 testes aplicados para cada 100 mil habitantes. A taxa supera 24 estados e o Distrito Federal. Nas medidas municipais, como já mostramos aqui no Jornal da UFO, o prefeito Odelmo Leão autorizou a ampliação de leitos, além dos 30 que já foram abertos no anexo do Hospital Municipal, o antigo Santa Catarina. Outro ponto importante, segundo a Secretaria de Saúde, é chegar a uma taxa de isolamento de pelo menos 50%, para que a segurança e a saúde de todos sejam mantidas. A situação continua preocupante. Por isso, é preciso que toda a população colabore, fazendo cada um a sua parte. É o que sempre dizemos aqui no JU. Fique em casa na medida do possível e, se precisar sair, use a máscara de proteção com os cuidados de higienização e distanciamento social. Veja mais ações da Prefeitura em meio à pandemia no www.uberlandia.ebg.gov.br/coronavírus/ações da Prefeitura. Larissa Oliveira para o Jornal da UFO. Confira agora a atualização dos números do novo coronavírus em Uberlândia e em Minas Gerais com o boletim preparado pelo Júnior Caritel. Olá, boa noite. A Prefeitura de Uberlândia divulgou os dados do boletim sobre o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 143 casos foram confirmados com Covid-19. Ao todo, 5.827 casos deram positivo para a Covid-19 até hoje. 16.202 casos foram descartados. E o número de mortes chegou a 93 casos, um aumento de 9% de ontem para hoje. E até o momento, 3 óbitos estão em investigação. 212 pacientes estão internados na rede pública e particular de Uberlândia. 97% dos leitos de UTI estão ocupados. Isso significa que a cidade tem apenas 2 leitos disponíveis. A Secretaria de Saúde informa que Uberlândia testa quase 20 vezes a mais que a média do estado. De acordo com a Prefeitura, os resultados permitem a melhor análise da situação do município. Já em Minas Gerais, 31.343 casos foram confirmados. 12.317 casos estão em acompanhamento médico, aguardando os exames laboratoriais. 18.255 pacientes se recuperaram da doença e subiu de 720 para 771 casos o número de mortes por Covid-19 aqui em Minas. E hoje, no início da tarde, o governador Romeu Zema publicou no Twitter que agora a Polícia Militar vai fiscalizar o uso obrigatório de máscara em todo o estado. Ele determinou também que haja orientação em casos de aglomeração nos 853 municípios mineiros.
A gente reforça mais uma vez que, se possível, fique em casa, mantenha o isolamento social. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E uma pesquisa feita pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG indica áreas com maior incidência da transmissão de coronavírus em Belo Horizonte e em Contagem. O estudo feito com amostras do vírus presente no esgoto aponta um cenário preocupante. O número de infectados nas duas cidades pode ser até 10 vezes maior do que o registrado pelas autoridades. Veja. O material coletado na rede de esgoto da Copasa passa por 3 processos neste laboratório da UFMG. Na primeira etapa, os pesquisadores fazem a concentração do vírus, com a filtragem do esgoto coletado. Depois vem a extração do material genético, que passa então pela análise molecular. Essa é a mesma técnica utilizada nos testes clínicos. A curva de ascensão que aparece no computador indica o avanço do vírus ao longo das semanas de monitoramento. A pesquisa revela a presença do coronavírus em 100% das amostras de esgoto coletado na bacia do Ribeirão do Onça e em 86% na bacia do Arrudas. O mapeamento aponta a real prevalência da doença, já que as amostras de esgoto têm abrangência geral, sem distinção, enquanto os testes clínicos são realizados apenas naqueles que apresentam sintomas da Covid-19. Assim, 23 mil pessoas que usam estes sistemas de esgoto aqui em Belo Horizonte e também em Contagem estariam infectadas. O volume é 10 vezes maior do que os registros feitos pela Secretaria Estadual da Saúde. O nosso número é 10 vezes maior porque a gente está amostrando as pessoas que manifestam os sintomas, mas também os assintomáticos. Ou seja, a gente tem uma noção da real prevalência da doença nessa população, né, cujo esgoto está sendo amostrado. Há pesquisas similares na Europa, mas aqui as análises partem de pontos diferentes antes de chegarem à estação de tratamento. Esta estratégia dá mais clareza sobre a proliferação da Covid-19 em comunidades específicas, condição que possibilita monitorar indiretamente o vírus, dando novas ferramentas aos gestores para a tomada de decisões, como testar mais a população onde há mais infectados. Alguns pontos da subbacia do Ribeirão do Onça compreendem bairros que a população tem um índice maior de vulnerabilidade da saúde. E é justamente nessas regiões que a pesquisa está mostrando maior prevalência, maior número, né, de pessoas infectadas estimado ali. Então, esses bairros mereceriam uma atenção maior, eventualmente uma testagem maior daquela população ali. Outra informação importante: não há evidências de transmissão do vírus pelo esgoto. As pessoas devem, claro, evitar o contato pelo risco natural de doenças. O vírus encontrado ali está morto. O que os cientistas fazem é seguir o rastro dele, apontando caminhos para que a doença não avance. Esse é um vírus de alta transmissibilidade, mas ele é vagabundo, no sentido de que ele tem um envoltório lipídico, né, que é facilmente destruído, né, com detergente, com sabão, né, e o tempo de vida dele no esgoto ainda não se sabe, mas as pesquisas que foram feitas com outro coronavírus, com o SARS-CoV-1, né, indicaram que a sobrevivência dele deve ser de 2 a 3 dias, ou seja, muito provavelmente ele não sobrevive ali naquelas condições. Chegou a hora de entrarmos no destaque do nosso jornal. Vamos falar sobre fascismo. A presença de grupos neonazistas na internet aumentou mais de 400% no Brasil. E, para especialistas, essa proliferação tem sido estimulada por gestos e discursos do atual presidente Jair Bolsonaro, de ministros e apoiadores do governo. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem a seguir. O que um filme estrelado pelo ator Rodrigo Santoro em 2007 tem a ver com o Brasil de hoje?
300 retrata a vitória dos gregos, liderados pelo rei de Esparta e seus 300 soldados, contra o poderoso exército da antiga Pérsia no ano 480 a.C. A história inspirou o nome dos 300 do Brasil, um grupo que promove atos de rebeldia civil, como definem, em apoio ao governo. Segundo uma das líderes do grupo, Sara Geromini, o nome também foi inspirado numa passagem bíblica, em que 300 homens com tochas nas mãos enfrentam um exército. Uma cena parecida com a que o grupo encenou no final de maio, num protesto contra o Supremo Tribunal Federal, e que ficou conhecida em atos promovidos por supremacistas brancos nos Estados Unidos. Na Europa, o número 300 virou símbolo de grupos neonazistas. Mas as ligações não param aí. Presa pela Polícia Federal, a ex-feminista líder dos 300 do Brasil assumiu o sobrenome de Sarah Winter, uma ex-espiã nazista ligada à União Britânica de Fascistas. Nos últimos atos pró-governo, uma bandeira chamou a atenção. Identificada historicamente com o ultranacionalismo na Ucrânia, passou a ser usada por um partido de extrema-direita no país. A escalada de radicalismo se reflete no mundo virtual. Segundo uma organização de defesa dos direitos humanos na internet, 204 páginas de conteúdo neonazista foram criadas no mês passado. É 5 vezes mais que em maio de 2019. A retórica nazista não aparece só em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ela já serviu de inspiração até mesmo para ações do próprio governo federal. Ao anunciar um plano para a cultura, o então secretário da área, Roberto Alvim, fez uma referência a um discurso do ministro da propaganda nazista, Goebbels. Energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Criticado, Alvim disse que foi uma coincidência retórica, mas não explicou a trilha sonora usada no vídeo, uma música de Wagner, um dos compositores favoritos de Hitler. Há um interesse político estratégico aí por trás, né, de mobilizar esses grupos de extrema-direita, né, pelo próprio governo Bolsonaro, né? Tanto a propaganda nazista, né, histórica, nazifascista, como agora a campanha de Bolsonaro e todo esse movimento de extrema-direita, eles trabalham com intensa iconificação, né, ou iconicização dos símbolos, né? É um roteiro que está sendo criado com esse incrível trabalho de iconificação para eletrizar, atrair a atenção da opinião pública e da própria grande mídia, né, que começa a se perder em discussões assim periféricas, né? Em outras palavras, né, vamos colocar assim, também faz parte dessa estratégia, vamos dizer, histórica nazifascista, a necessidade contínua de criar um inimigo. E em meio a declarações e medidas polêmicas de governos da extrema-direita ao redor do mundo e também aqui no Brasil, o termo fascismo voltou a marcar presença nos debates políticos, principalmente na internet. Mas o seu significado pode ser bem mais complexo do que se fala. Saiba mais sobre esse movimento que surgiu na Europa no início do século XX. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, que fazia parte do lado perdedor junto à Alemanha e Áustria, enfrentava uma grande crise política, econômica e social. Em um momento em que o poder fugia do Estado, o país estava receoso com o possível avanço do comunismo por causa da Revolução Russa de 1917. Esse cenário facilitou o surgimento de um grupo de jovens, ex-combatentes da Primeira Guerra, liderados pela figura de Benito Mussolini, o maior líder do fascismo na história. Criado em março de 1919 na cidade de Milão, o chamado Grupo Italiano de Combatentes cresceu rapidamente e se tornou uma milícia contra políticos de esquerda, homossexuais e órgãos da imprensa. Em 1921, Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, organização ultranacionalista, paramilitar e que defendia o conceito de identidade única de um povo. Em 1922, aconteceu a Marcha sobre Roma, momento oficial do golpe de Estado, em que Mussolini instituiu o fascismo na Itália. Neste regime totalitário, a política era tratada como uma experiência de guerra.
Além do projeto de expansão imperial, o fascismo tratava os adversários como inimigos que deveriam ser eliminados. Benito Mussolini teve o apoio de industriais, empresários e também do Vaticano. Os fascistas se tornaram referência pelo mundo. Francisco Franco na Alemanha, Antônio Salazar em Portugal e o mais famoso deles, Adolf Hitler na Alemanha, tiveram Mussolini e as ideias dele como inspiração. O fascismo teve fim após 23 anos, com a morte do maior líder em 1945. O Partido Fascista foi banido oficialmente na Itália em 1947. Biransol, JU também é história e cultura. Saiba como fica a previsão do tempo em Uberlândia e em outras cidades da região nesta quinta-feira. A previsão para quinta-feira em Uberlândia é de predomínio de sol, mínima de 16 e máxima de 26. Patos de Minas também tem um dia ensolarado, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já em Ituiutaba, a previsão é de dia parcialmente nublado, com mínima de 17 e máxima de 31. Monte Carmelo terá predomínio de sol, temperaturas entre 14 e 27 graus. Em Araxá, clima parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. Voltando a falar sobre o fascismo, convidamos o doutor em filosofia política, José Benedito de Almeida Júnior, que é professor de filosofia aqui da UFO, para explicar sobre o que é esse movimento, que ele defende. Preparamos algumas perguntas para ele, que gentilmente gravou alguns vídeos respondendo. Confira. Há muita confusão entre fascismo e nazismo. Quais as diferenças? Evidentemente, se analisados de forma precisa, veremos que não são regimes absolutamente idênticos. Porém, hoje, mais do que as diferenças, nos assustam as semelhanças. Ambos são regimes autoritários, pretendem impor ditaduras centralizadas no líder do poder executivo, que controla tanto o poder legislativo quanto o judiciário. Os dois movimentos são de extrema-direita. O que podemos entender como extrema-direita? Sim, são movimentos de extrema-direita. Quando falamos em extrema-direita, estamos nos referindo a ideais políticos que trabalham pela implantação de regimes autoritários, antidemocráticos, nos quais um líder governa com poderes absolutos. A extrema-direita é completamente contrária aos direitos humanos, à pluralidade de ideias e comportamentos, se caracterizando então pela intolerância. Ela se caracteriza também por tentar impor um determinado padrão a todas as pessoas, sendo que este padrão tem por modelo o comportamento centrado no patriarcado, isto é, o machismo, na heteronormatividade, portanto homofóbico, e na predominância dos interesses do grande capital sobre pequenas e médias empresas, bem como sobre o direito dos trabalhadores. E nos últimos anos temos visto uma onda de movimento, governos e líderes conservadores de direita. Recentemente, muito tem se questionado sobre a volta de um fascismo a partir de lideranças como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente aqui no Brasil, Jair Bolsonaro. Nesse sentido, perguntamos para o professor José Benedito se existe alguma onda neofascista no mundo. Veja o que ele explicou. Você acredita que existe uma onda neofascista no mundo? O movimento fascista e o nazista surgiram com base em um discurso que reunia seguidores fanáticos. Este fanatismo é estimulado por meio da criação de inimigos, dos quais se deve ter medo e ódio. Hoje, o neofascismo tem como uma das principais características o ataque à igualdade de direitos, sendo fortemente crítico dos direitos humanos, do direito à igualdade racial e de gênero. Uma característica comum destes movimentos é fomentar em seus seguidores
ódio contra seus concidadãos. Trump e Bolsonaro reforçam o discurso neofascista por meio de ataques constantes à liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, diversidade de comportamentos. Eles associam estas liberdades à balbúrdia e, dessa maneira, criam o inimigo para o qual seus seguidores canalizam seu ódio. No Brasil, especificamente, o Congresso Nacional, o STF e a imprensa são constantemente atacados por militantes. Ora, qual é então o fundamento dessa postura? Eliminar os poderes legislativo e judiciário e, com isso, centralizar o poder nas mãos de um presidente que se tornará ditador. Nos Estados Unidos, Donald Trump se opõe frontalmente ao movimento Vidas Negras Importam, aos direitos civis e a todas as políticas de igualdade social. Por fim, outra característica comum é o fato de ambos criticarem a liberdade de imprensa. Eles querem controlar as notícias, como foi o caso de tentar ocultar os dados reais do Covid, ou a ministra Damares, excluindo os números da violência policial dos dados gerais da violência no Brasil. Qual o papel do movimento denominado pelo presidente Trump de Antifa? Estes movimentos antifascistas são o resultado da percepção de que uma onda de fascismo vem surgindo no mundo como um todo, e no Brasil com muita força. O movimento antifascista tem por objetivo defender os direitos humanos fundamentais, que vêm sendo constantemente atacados pelo neofascismo. Basta notarmos que as pastas de cultura, educação e saúde, todas as mais importantes para a maioria das pessoas, sofrem enorme descaso e crises constantes, além do completo desaparelhamento do Ministério do Trabalho, que simplesmente desapareceu, ou seja, deixando os trabalhadores sem o amparo das instituições oficiais. Há constantes decretos contra a transparência de ações do governo, como os de gastos do cartão corporativo do presidente, acesso à informação da agenda de ministros, o que facilita esconder a ação de lobistas junto ao Poder Executivo, especialmente nestes momentos, os lobistas da indústria de armas. Muito obrigado, deixo um abraço para todo mundo e cuidem-se, vamos ficar em casa. Com certeza, professor. Bom, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ontem o Senado aprovou em votação remota o adiamento para os dias 15 e 29 de novembro do primeiro e segundo turnos nas eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para outubro. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada o adiamento por 42 dias, a data de posse dos eleitos permanece a mesma. Prefeito, vice-prefeito e vereadores têm o mandato de 4 anos e tomam posse no dia 1º de dezembro. Essa edição do Jornal da UFO chega ao fim. Na sequência, você assiste aulas inéditas do projeto Escola em Casa. Muito obrigada pela audiência e olha, amanhã vamos falar sobre eleições e fake news. Então eu te espero. Se cuide e, se puder, fique em casa. Tchau.